E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter o prazer e a honra de falar de um personagem que é um monstro sagrado da cultura pop, né? Tá no panteão dos grandes personagens da história, né? Um personagem de ficção científica chamado Flash Gordon. E a gente vai já falar um pouco mais do personagem, da história. Antes eu queria só fazer um tour por alguns itens que eu tenho aqui na minha coleção. Então, existia uma editora no Brasil chamada Editora Brasil América, que não existe mais, cujo CEO, o senhor Adolfo Eisen, ele era louco por quadrinhos, principalmente quadrinhos clássicos. Então ele lançou, a Ebal lançou várias coleções de quadrinhos clássicos, em capa dura, edições maravilhosas, super diferenciadas, que hoje são itens extremamente raros e cobiçados, né? E eu tenho a sorte de ter uma coleção do Flash Gordon desde que eu tinha 13 anos, né? Eu adquiri numa livraria de um senhor aqui na minha cidade, livreiro Gabriel, livraria Gabriel, perto da Faculdade de Direito. Não sei se ele é vivo ainda, nunca mais tive notícia dele, infelizmente. O livreiro Gabriel era louco por quadrinhos, né? E eu comprei lá esses álbuns do Flash Gordon. Você vê aqui, é difícil até de mostrar na câmera, né? Álbuns bem grandes, né? Flash Gordon nas Florestas de Mongo. A coleção são 8 álbuns, dos 8 eu tenho 7, né? Faltou um que eu não consegui comprar. E eu vou ver se eu consigo transmitir para vocês a grandiosidade dessa edição. O negócio é imenso. Então aqui a gente tem na capa e contracapa aqui essas ilustrações aqui. Uma edição que, mesmo nessa era que a gente vive hoje, edições de luxo, né? Que eu vi falando que quem gosta de quadrinho desde antigamente tinha ediçãozinha de papel jornal pequenininha, e hoje o cara tem acesso a edição de luxo, mas naquela época já existia essa edição da Ebal aqui. O problema é que ela, na minha infância, isso aqui já era raro. Isso aqui é do começo dos anos 70, né? Então, a arte do Alex Raymond era alguma coisa assim que se compara a um quadro renascentista, né? Não sei se eu vou conseguir transmitir por aqui, mas era uma coisa assim super clássica, super elegante. Ele conferia aos personagens assim uma nobreza, assim, uma coisa. Cada quadro dele é como se fosse uma verdadeira obra de arte renascentista, né? É uma coisa, um ilustrador realmente muito diferenciado. Na minha opinião, talvez, junto com Harold Foster, os dois maiores ilustradores, os três maiores ilustradores que eu já conheci, os três são clássicos. É o Burne Hogarth, o Alex Raymond e o Harold Foster, do Príncipe Valente. Então aqui você tem Flash Gordon nas Florestas de Mongo, eles não estão exatamente em ordem, mas eu vou fazer um tour rápido. Flash Gordon no Reino das Cavernas. Flash Gordon no Mar Mistério. Aqui eles fazem eu lembro bem dessa história, eles fazem uma operação que ele não consegue mais respirar fora d'água. Porque a rainha lá do mar Mistério se apaixona por ele. Aí ele fica longe da Dale Arden, que é a namorada dele lá. Ele não consegue mais viver com ela na superfície, porque ele só consegue respirar debaixo d'água. Mas no final tudo se reverte, tudo termina bem, né? Aqui, Flash Gordon no Reino de Gelo. Esse acho que é o mais legal de todos. Os Proscritos e o Tirano de Mongo. De volta à Terra, esse aqui é o último, né? O último veio com a reprodução da primeira página, em cores, na capa, que eu não achei tão bom gosto assim. E esse é o primeiro, o mais famoso, né? O primeiro álbum da coleção. Tem essa capa icônica aqui, né? Então são edições maravilhosas. Numa época que não existia essas edições de luxo da Panini, quadrinho era visto como uma coisa extremamente desvalorizada, não tinha a força que tem hoje, né? E o senhor Adolfo Eisen, da Editora Brasil América, já produzia edições de luxo naquela época. Infelizmente elas não tinham sucesso comercial que deveriam ter, né? Se fosse hoje talvez tivessem mais. E essa edição aqui eu tive ideia de fazer essa resenha, inclusive, porque eu vi o grande desenhista Mike Deodato, que eu sigo no Instagram. Quem gosta de quadrinhos sabe quem é.
morrendo de feliz porque alguém deu isso aqui de presente a ele. Ele postou no Instagram uma foto dele com esse álbum aqui. Aí eu disse, pô, tem em casa, vou fazer uma resenha. Espero que isso chegue a ele, que ele assista, né? Enfim, vamos falar um pouco da história do personagem, do Flash Gordon, né? Então, nos anos 30, existiam vários heróis já consolidados, fazendo sucesso, similares ao Flash Gordon, né? A ideia não foi nem de longe a original. Era meio que o arquétipo do que a sociedade americana poderia produzir de melhor em termos de jovens, né? Jovens, loiros, atléticos, inteligentes, né? Enfrentando ameaças alienígenas, né? Ameaças de outro planeta. Então já existiam algumas histórias em quadrinhos fazendo sucesso exatamente com essa temática, né? E fazendo sucesso não só sucesso editorial, mas de licenciamento, né? Então o pessoal fala, o licenciamento desse tipo de coisa começou com Star Wars, que nada, cara. Nos anos 30, o Buck Rogers, o Rick Bradford, o Flash Gordon já morriam de licenciar, principalmente o Buck Rogers. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, Buck Rogers, você vê que o vilão dele é a cara do Ming, ó, a nave, a cara da nave do Flash Gordon. Essa coleção, inclusive, eu vou resenhar no canal, que fez parte da minha infância, Antologia da Banda Desenhada Clássica. Tem tudo de clássico que você imagina, coleção fantástica. Então, isso aqui é o Buck Rogers, né? Você olhar assim rapidamente, você vê um Flash Gordon que ele já existia antes do Flash Gordon. A gente já tinha também o Rick Bradford, isso aqui também é um álbum da editora Brasil América. Viagem ao Interior da Moeda, uma revista que... Esse álbum aqui marcou demais a minha infância também. Eu sou apaixonado por todos esses personagens. Todos são muito bons, todos são muito bons. Aqui a nave dele encolhe, do Rick Bradford. A nave dele encolhe e ele vai explorar os mundos que existem numa moeda. É aquela moedinha mesmo que a gente usa para dar troco, né? E você vê que seres com asas, igual o Flash Gordon. Então, assim, a ideia muito longe de ser original. Já existiam vários personagens super consolidados, já era muita receita de licenciamento naquela época, né? Por curiosidade, tem outro personagem também, o Gart. Até na Inglaterra, esse aqui era o equivalente ao Flash Gordon, o Buck Rogers, só que na Inglaterra. A versão inglesa, né, do personagem. Também tinham lá na Inglaterra, o Flash Gordon na Inglaterra, o Gart. Então a King Features, de olho nesse mercado, disse, cara, vamos criar o nosso, né? Primeiro ela tentou comprar um personagem de ficção científica do Edgar Rice Burroughs, que criou o Tarzan, não conseguiu, e solicitou ao Alex Raymond, seu principal ilustrador, para criar esse personagem. E ele criou o Flash Gordon em 1934, começou a ser publicado na forma de páginas dominicais. E o Flash Gordon se tornou maior que os outros, né? Se a história não tinha nada de original, até os vilões eram parecidos, por que o Flash Gordon se tornou maior que os outros? Na minha opinião, por causa dos atributos artísticos do Alex Raymond. Ele era um desenhista muito acima dos outros, né? Se você vê aqui, o Buck Rogers, os traços eram extremamente rudimentares, né? Parecia uma tirinha cômica, muito rudimentares, embora a história fosse muito legal, os traços eram extremamente rudimentares, como se fosse uma tirinha cômica. Aqui no Rick Bradford, a mesma coisa, também traços extremamente rudimentares, né? Assim, bem toscos mesmo, embora a história também fosse maravilhosa. E já a King Features trouxe um clone desses personagens, só que com traços assim de um verdadeiro Michelangelo das histórias em quadrinhos, que é o Alex Raymond, né? Um dos maiores ilustradores da história. Na minha opinião, os três maiores ilustradores da história é o Burne Hogarth, o Alex Raymond e o Harold Foster, principalmente. E talvez por isso o personagem tenha feito muito mais sucesso que os outros, né, e tenha sobrevivido por mais tempo, né? Hoje os personagens da King Features estão meio mortos, mas a gente vai já chegar nesse assunto, né? Então, logo ele foi ganhando outras dimensões, né? Foi adaptado para as telas, né? Com Buster Cable, um seriado Flash Gordon com Buster Cable, tem todo no YouTube aí, você pode procurar, bota Flash Gordon, Buster Cable, dos anos 30 ou 40, todo em preto e branco, né? Com as lutas bem fantasiosas, mas interessante você assistir, às vezes eu assisto só por curiosidade, acho bacana, cara. E
E depois o personagem virou mainstream, ganhou várias, sobreviveu, teve uma longa vida nos quadrinhos, foi publicado na forma de tira de jornais até 1992, né? Hoje essa mídia perdeu muita força, principalmente depois do advento da internet, o quadrinho, de forma geral, perdeu força, né? Mas o quadrinho que era publicado no jornal perdeu mais ainda. E, assim, algumas referências mainstream do personagem notáveis foi o filme de 1980 com Sam Jones, né? Um filme que na época ficou um pouco abaixo em verossimilhança, ele veio exatamente na época de Star Wars, só que ficou muito aquém a qualidade técnica. Hoje esse filme é cult, né? Até porque tem uma das trilhas sonoras mais fantásticas da história, ninguém mais, ninguém menos do que o Queen, né? Queen fez a trilha sonora do Flash Gordon, com a música icônica, falando o nome do personagem, né? Então, sem dúvida, a trilha sonora foi uma das trilhas sonoras mais fantásticas que o personagem de ficção já teve na história. E esse filme hoje é cult, mas na época ficou muito aquém de Star Wars e o personagem não teve não teve o prosseguimento que poderia ter tido, né? Eu particularmente tenho uma lembrança maravilhosa desse filme, foi uma das primeiras vezes que eu fui ao cinema, né? Na minha cidade tinha um cinema drive-in, desse que você entra com o carro, exatamente aos modos americanos. E eu lembro, eu indo com meus pais, assistindo o filme sentado no banco de trás, eu lembro até o que eu comi, um hambúrguer, que na época não tinha tanto hambúrguer, os caras encaixavam a bandeja na porta do carro e você comia ali, na janela do carro e assistia o filme. E era um negócio sensacional, não sei porque que acabou esses drive-in, era uma coisa muito divertida, e eu assisti esse filme, a tela era muito maior do que a tela no cinema convencional, né, porque era para os carros, e foi a minha única experiência de drive-in na vida, assistindo Flash Gordon, aqui na minha cidade. E logo depois teve uma animação do Flash Gordon icônica dos anos 80, eu tenho até aqui o box de DVD para mostrar para você, né? Isso aqui eu assisti na minha infância, né? O Flash Gordon, a Dale Arden e o professor Zarkov e o Homem-Leão, né? Porque como era a história? O Flash Gordon, um planeta iria colidir com o planeta Terra, no caso o planeta Mongo, e um professor vai com a nave para destruir esse planeta, tentar resolver o problema e acaba levando lá o Flash Gordon e a Dale Arden, né, que era o seu interesse romântico junto. Então vão os três para o planeta Mongo, e lá eles vivem diversas aventuras, né? O vilão do planeta Mongo é o Ming, né, um oriental, assim como no Buck Rogers também. E essa série ele modifica um pouco os personagens, adapta aos anos 80, mas fez muito sucesso nos anos 80 essa série aqui. E eu assisti demais, passava ali à tarde, junto com a sessão da tarde. E depois nos anos 90, final dos anos 80, anos 90, a gente teve o Defenders of the Earth, né? Que foi uma equipe que se formaram com personagens do King Features que estavam meio mortos, né? O Mandrake, o Fantasma, o Flash Gordon, né? E esses personagens dos anos 90 para cá praticamente desapareceram, né? Na minha opinião, é porque talvez eles não se enquadrem nos padrões do politicamente correto nos dias de hoje, né? Então, sempre tinha alguma coisa que destoava. Por exemplo, o inimigo do Flash Gordon era um imperador Ming, que era um chinês. Assim como do Buck Rogers, né? Todos os inimigos eram chineses, né? Então, foi uma coisa até meio que premonitória, né? Porque a China está quase entrando em rota de colisão com os Estados Unidos. Então eu acho que isso aí foi deixando esses personagens meio de lado, né? O Fantasma também era considerado senhor de uma terra lá, que tinha muitas tribos africanas. Então, como é que um homem branco é senhor dos africanos? Então, essas coisas foram fazendo com que esses personagens do Kingfisher não se adequassem aos padrões politicamente corretos. Então eles estão meio mortos, né? Mas são personagens fantásticos. Eu cresci lendo esses personagens e em nenhum momento eu vi nada de xenofobia, nem racismo, em nenhum momento, assim, de forma alguma, entendeu? Mas, assim, o script padrão hoje é muito rígido, né? Mas são histórias fantásticas, os três personagens são fantásticos, os três principais personagens do Kingfisher, né? O Fantasma, o Mandrake e o Flash Gordon. E ele teve uma sobrevida no Defenders of the Earth e depois foi desaparecendo aos poucos e hoje a gente não escuta mais falar do personagem, né? E assim, essas histórias em quadrinhos de ficção científica dos anos 30, todas elas foram meio que premonitórias, né?
anteciparam vários avanços tecnológicos, como forno de micro-ondas, várias coisas que hoje são normais no nosso dia a dia, você já via nessas histórias, comunicadores portáteis, que remetem aos telefones celulares, forno de micro-ondas, óculos Ray-Ban, até mesmo essa paranoia em relação ao chinês, né, que é uma coisa que, infelizmente, a realidade é essa, a gente está caminhando só nessa direção, mas, independente disso, são personagens fantásticos, né, são histórias em quadrinhos fantásticas, que merecem sim serem revisitadas, por quem puder, né. Eu procurei no YouTube algumas referências de quadrinho do Flash Gordon, encontrei muito pouca coisa, e por isso eu resolvi fazer esse vídeo também, né? Que aqui é o lugar da gente falar. Se for para falar o que todo mundo tá falando, o nome do canal seria Resenha Mainstream. E o nome do canal é Resenha Cult. E é isso, pessoal. Vou colocando ponto final nessa resenha. Foi um prazer enorme revisitar todos esses personagens que fizeram parte da minha infância, que fazem parte do que eu sou hoje, né? E compartilhar com vocês. E fique ligado no canal, que tem uma programação bacana aí de muita coisa que a gente pretende fazer. Tá bom? Um grande abraço.